Paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos começando agora mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. Eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente. É muito bom contar com a sua presença, com a sua audiência a partir de agora. Nós abraçamos a você que está conosco através da internet, você que está nos ouvindo também nesta noite pela Rádio Cultura de Quixadá. Abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, a você que nos vê pelo Facebook, pelo Instagram ou nos ouve pelo Spotify, através das páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, com esse conteúdo à sua disposição, sempre a partir das 7 da noite. Você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, um abraço a você, querido ouvinte da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, conosco de segunda a sexta, às 8h30 da noite e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde. Para você que é ouvinte da Rádio Cultura, o número para conversarmos, para interagir conosco através do WhatsApp é esse, anote aí, 88 é o código de área, 99837-8192. Aqui nós levamos até você essa reflexão diária do livro Amigos de Deus. Temos aqui 18 reflexões, 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma grande riqueza que nos leva a crescer na amizade com Deus. São José Maria Escrivá, um padre lá da Espanha, que foi reconhecido santo por São João Paulo II, entre tantas coisas numa vida rica de virtudes. Ele foi escolhido por Deus para fundar um movimento chamado Opus Dei, que se empenha pela santificação das pessoas no trabalho, na vida familiar, que tem tudo a ver com o que estamos falando nesta pequena sequência, a cada um o que é seu, hoje, no segundo episódio, dentro desta 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Convido você para rezarmos agora, abrindo o nosso coração para aquilo que hoje nós vamos refletir juntos em mais um trecho desta rica homilia, a 10ª deste livro aqui, Amigos de Deus, que fala sobre a importância de, imitando Jesus, viver diante de Deus e diante dos homens. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continue rezando conosco. Ato de união a Jesus, oração da Beata Helena Guerra. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente e apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência que ilumine os olhares do nosso espírito. O dom do conselho que nos conduza pelo caminho estreito na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia. O dom do temor, que afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, Jesus, pela vossa cruz, que nolo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória,
e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Você que tudo isto deseja também, diga assim seja. Se você, como eu, deseja tudo isto também, todos esses dons do Espírito Santo, diga de coração, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá, segunda parte da sequência A cada um o que é seu. Vamos continuar ouvindo este grande santo com os seus ensinamentos em oração. Escute. Não é possível escudar-se em razões aparentemente piedosas para expoliar os outros daquilo que lhes pertence. Se alguém disser, sim, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é um mentiroso. Mas também se engana aquele que regateia ao Senhor o amor e a reverência, a adoração, que lhe são devidos como Criador e Pai nosso. E bem assim aquele que se nega a obedecer aos seus mandamentos, com a falsa desculpa de que algum deles se mostra incompatível com o serviço aos homens. Pois São João nos adverte claramente. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são custosos. Talvez ouçamos muitos perorarem e inventarem teorias em nome da funcionalidade, quando não da caridade, com o fim de cercearem as manifestações de respeito e de homenagem a Deus. Tudo que for para honrar o Senhor lhes parece excessivo. Não façais caso deles, continuai o vosso caminho. Essas elucubrações limitam-se a controvérsias que não conduzem a nada, que nada fazem senão escandalizar as almas e impedir que se cumpra o preceito de Jesus Cristo, que manda entregar a cada um o que lhe pertence, praticando com delicada integridade a virtude santa da justiça. Louvado seja Deus, porque São José Maria está a cada dia reforçando no nosso coração, através deste livro, através da recordação de suas homilias, a conduta equilibrada que eu e você temos que ter nesta realidade de viver diante de Deus e diante dos homens. Não seja alguém dividido, viva aonde quer que você esteja com o coração a Deus unido. Diga, eu não quero ser alguém dividido. Aonde quer que eu esteja, eu quero estar com o coração a Deus unido. Essa deve ser a nossa atitude. É assim que nós devemos viver diante de Deus e diante dos homens. São José Maria está dizendo que não é possível alguém inventar desculpas, razões para tirar ou de Deus ou das pessoas, ou de Deus ou das obrigações que nós temos neste mundo, aquilo que lhe pertence, a cada um o que é seu. É assim que, de uma forma equilibrada, de uma forma integrada, nós vamos viver diante dos homens e diante de Deus, dando a cada um o que é seu. No final das contas, tendo a Deus como único Senhor da nossa vida, ter a Deus como único Senhor, é viver junto às pessoas com amor. Ter a Deus como único Senhor é viver diante dos homens com amor. E isso não vai
gerar em nós divisão, isso vai gerar em nós integração, se tudo é vivido em função de Deus, para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Se a gente não faz isso, a gente está se desintegrando, a gente está se dividindo, a gente está se quebrando. E não tem como ficar inventando desculpas, e se você faz isso, se eu faço isso, a gente está enveredando por um caminho errado. Presta atenção como existe uma incoerência. Olha o que São José Maria nos diz, baseado na carta de São João. Primeira carta de São João, anote aí na sua caderneta de oração, no seu diário espiritual, para você depois conferir. Escreva 1 João, capítulo 4, versículo 20. Veja como tudo aquilo que São José Maria nos diz tem uma base na palavra de Deus. Olha, para que a gente não ande inventando desculpas para não dedicar-se a Deus ou às pessoas, o que está ligado realmente uma realidade à outra. Uma realidade está ligada à outra. Escuta, São João escreve assim: se alguém disser, sim, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é um mentiroso. Se a minha relação com Deus não se confirma na minha relação com as pessoas, eu estou mentindo, talvez até para mim mesmo. Vamos dar um exemplo aqui de alguém que pode inventar uma desculpa naquilo que deveria dar de atenção para os outros, naquilo que cabe aos outros, justificando-se pela sua relação com Deus. Imagina que alguém precisa dar uma atenção aos seus pais. Em uma visita, em um cuidado, talvez um cuidado até mais extremo, de dar um banho, de dar alimentação, e essa pessoa não dedica-se devidamente aos pais porque tem uma série de compromissos na igreja, com Deus, porque tem reuniões, porque tem que participar de celebrações, e por causa disso, porque o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas, você se nega a dar essa assistência devida aos seus pais. Nesse exemplo, o que é que está acontecendo? É uma razão aparentemente piedosa que você está utilizando para roubar, para tirar aquilo que os seus pais têm como direito. Você está entendendo? Então, isso que você está fazendo é uma mentira. Porque você está dizendo que ama a Deus, mas não está expressando esse amor, por exemplo, para com seus pais. Nós poderíamos dar outros motivos, outras situações como exemplo. Alguém que chega atrasado no seu trabalho porque se demora excessivamente na sua oração. Olha lá, você começa o seu trabalho às 8 da manhã e você, por amor a Deus, porque você quer colocar Deus em primeiro lugar, você reza tanto que você termina a sua oração às 8h30 da manhã. E todos os dias chega atrasado no seu trabalho. Mas porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Esta é uma mentira. Porque, como profissional, você tem a obrigação de chegar na hora no seu trabalho. Então, dá um jeito, acorda mais cedo, vai dormir mais cedo para acordar mais cedo. Porque deve haver uma integração e não uma negação entre as duas realidades. Você está entendendo? Deus quer que você seja pontual com o seu trabalho, com as suas obrigações, e Deus não quer que você se justifique pela oração e acabe falhando com esta outra que também é sua obrigação. Está dando para entender? Não podemos ficar por trás de desculpas aparentemente piedosas para negar ao irmão o que lhe é de direito. A gente não tem que olhar para o que Jesus disse, para aquilo que Jesus fez. Não é essa a ideia, principalmente aqui nessa 10ª homilia, aprender as virtudes de Jesus pelas suas atitudes, pelos seus ensinamentos? Vamos lembrar daquele ensinamento do bom samaritano. O que acontece? Aquele sacerdote, aquele levita passam e veem um homem caído no chão. Aquele homem que era até do seu povo, que era um judeu que estava ali caído no chão.
Mas eles se justificam para não dar a atenção àquele coitado que estava quase morto ali, porque tinham que ir para o templo rezar. O que era aquilo? Era uma razão aparentemente piedosa. Verdadeiramente, aquele homem está, parece, né? Olhando assim de longe, parece que a situação dele é grave, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e agora é a minha hora de ir ao templo. Já pensou se você faz isso na hora que está indo para a missa? Alguma pessoa lhe chama pedindo socorro, pedindo ajuda e você diz, meu irmão, sinto muito, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você. Pode morrer. Não tem sentido. É uma mentira. É isso que, quando a gente começa a falar que parece e é realmente evidente, mas que na prática não é o que a gente sente, não é o que a gente faz. Veja como existe uma coerência, existe uma integração. A cada um devemos dar o que é seu e existe essa exigência no nosso trato com as pessoas, na nossa relação com este mundo, e que é agradável a Deus, e que Deus deseja que nós cumpramos também essas exigências. Agora, o contrário também pode acontecer. Muitas vezes podemos, nos alerta aqui São José Maria Escrivá, regatear, negar a Deus o amor e a reverência, a adoração. E é justo que a gente dê a Deus amor, reverência, adoração. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Já pensou? Um filho que não dá a devida atenção ao pai? Não é justo. Deus é o nosso Pai. E não é por uma questão de carência que a gente precisa dar atenção a Deus, porque senão Ele vai diminuir. Não, é porque nós precisamos também. É este louvor, esta adoração, esta proximidade com Deus que dá sentido à nossa vida, que dá norte à nossa vida, que inclusive orienta as outras realidades da nossa vida. Agora, atenção, pode, como nós dizíamos, e São José Maria está nos alertando, a gente fazer o contrário, a gente inventar desculpas para não dar a Deus o que é devido, o culto, a adoração, o louvor. São falsas desculpas em que a gente mostra que uma coisa não é compatível com a outra. Por exemplo, eu não tenho tempo para rezar porque eu tenho que trabalhar. Não é uma desculpa muito constante? Eu não vou para a missa porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. Opa, será que não está havendo aí um desequilíbrio? Se eu resolver de repente me dedicar tanto ao meu trabalho, à minha família, a ponto de não ter tempo de ir buscar mantimentos para a minha família, medicação para a minha família, caso alguém esteja doente, e aí vai morrer todo mundo de fome e doente? É ou não é verdade? Eu tenho que encontrar um tempo para ir buscar o alimento, para ir buscar o remédio, também para ir buscar a graça, para ir ao encontro de Deus, para render a Deus o que lhe é devido e lá, por mim, os dons de Deus serem recebidos. Veja como, se a gente divide, a gente acaba comprometendo a nossa vida. E são desculpas que a gente pode ir dando. São falsas desculpas que vão nos levando a pensar que é incompatível esse serviço aos homens e o serviço a Deus. E na realidade não é uma incompatibilidade, deve haver uma integridade. Veja como isso é importante. Escute. Mais uma vez, São José Maria cita São João. Agora, anote aí, 1 João, capítulo 5, versículos 2 ao 3. 1 João, capítulo 5, versículos 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus e, naturalmente, que amamos a Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são custosos. Então, a minha relação com as pessoas, com as situações dessa vida, não podem, por motivo nenhum, negar a minha relação com Deus. Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa vive uma realidade sexual desordenada.
namora como se já fosse casado, tem relações íntimas com o seu namorado, com a sua namorada. E com a justificativa do amor, agora há pouco a gente dava uma justificativa da funcionalidade, não é? Você não pode dedicar atenção a Deus, não pode ir à missa, não pode rezar, porque você tem muito trabalho para fazer. Então, a nível prático, não é possível. Essa é uma teoria em nome da funcionalidade, como São José Maria está dizendo. Mas existem desculpas, como esse exemplo que eu estou trazendo para você agora, em nome até da caridade. Você vai dizer, não, olha, é porque realmente nós nos amamos. Por isso que é dessa forma que nós nos relacionamos. Mesmo que com isso, o mandamento de Deus nós negamos. Deus diz claramente, não pecar contra a castidade. E viver essa realidade de intimidade fora do sacramento do matrimônio é o que nós chamamos de fornicação. É um pecado contra a castidade. Assim como o adultério é um pecado contra a castidade. O esposo com a esposa devem viver a castidade nessa atitude de fidelidade, de exclusividade um para com o outro. E pode ser que alguém que está vivendo, por exemplo, também uma realidade de adultério, em nome do amor, ache que deve manter aquela relação. Não, é porque realmente nós nos amamos e isso justifica eu estar vivendo essa relação extramatrimonial. Ou então porque eu até percebo que isso não agrada a Deus, mas a pessoa vai sofrer muito se nós nos separarmos, existe um laço muito forte entre nós, etc, etc. E em nome da caridade, eu rejeito com Deus uma relação de fidelidade. Essa é uma falsa desculpa. E eu tenho que estar atento a isso, porque senão eu vou negando a Deus também as manifestações de respeito, de homenagem, de obediência que eu devo a Ele. Tudo que for para honrar o Senhor pode começar a parecer excessivo. Então tem que ter cuidado com isso. Veja a necessidade do equilíbrio. Olha aqui esse exemplo já no finalzinho do episódio de hoje, que São José Maria nos alerta. Você percebe que deve buscar cada vez mais a Deus. Você percebe que Deus está presente verdadeiramente de um modo muito especial na Eucaristia. E você começa a ir para a missa todo dia. Olha só. Você consegue, com a graça de Deus, organizar o seu tempo, cumprir suas obrigações no trabalho. Atenção, isso é importante, hein? A cada um que é seu. Dá a devida atenção à sua família, até frequentar uma academia para fazer um pouco de atividade física, ou fazer suas caminhadas, ou andar na sua bicicleta, sei lá, fazer alguma atividade física que é importante para o seu corpo, a cada um que é seu. Então o corpo também precisa ser cuidado, não só a alma, mas você consegue fazer tudo isso e ir para a missa todo dia. Só que alguns amigos, pessoas próximas a você, começam a lhe convencer do contrário e dizer, olha, você está exagerando, não precisa ir para a missa todo dia. Qual é o mandamento? Está escrito lá. Guardar domingos e festas. Então, veja, isso é um exagero. A gente podia sair mais, ir para um barzinho, ir passear, vem aqui para casa conversar e começa a insinuar para você que é excessiva essa sua dedicação a Deus. Aí São José Maria vai dizer, não faça caso deles. Se alguém está lhe dizendo isso, está tirando o que é de Deus. E você, sem negar as outras realidades, está conseguindo dar a Deus o que é devido a Deus. Então, não faça caso dessas opiniões, desses conselhos. Continuai o vosso caminho. Continuai o vosso caminho. Eu dei esse exemplo com relação à missa diária, mas poderia dar o exemplo a alguém que tem um voluntariado, que vai diariamente fazer visitas no hospital, que vai constantemente até uma periferia levar ajuda a famílias necessitadas. E alguém pode começar a dizer, olha, isso é exagero. Não faça caso deles. Continuai o vosso caminho.
São José Maria diz para mim e para você, essas opiniões, esses conselhos são controvérsias que não conduzem a nada. Que nada mais fazem senão escandalizar as almas e impedir que se cumpra o preceito de Jesus Cristo. Qual é o preceito de Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja sempre essa integração. Entregar a cada um o que lhe pertence. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Praticando com delicadeza essa integridade no exercício da virtude da santa justiça. O justo é aquele que dá ao outro o que lhe é devido. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus, sem deixar de dar aos irmãos o que é dos irmãos. Nós temos que dar aos irmãos o que é dos irmãos, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus, tudo para a maior glória de Deus. Reze conosco. Senhor, dai-me esta iluminação. Senhor, enche-me com a virtude da justiça, Senhor, para que eu consiga assim organizar a minha vida da maneira mais devida, diante de Ti e diante dos homens. Sem negar a Ti, sem negar aos outros, sem negar aos outros, sem negar a Ti, o que é devido. Mas tudo de acordo com a Tua vontade, como pelo Senhor é conduzido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu espero que Deus esteja dando a você e a mim também o equilíbrio devido para dar a cada um o que é seu, para viver da maneira mais equilibrada, da maneira mais acertada, diante dele e diante dos homens, como Jesus veio nos ensinar. Se lhe fez bem, compartilhe com alguém. Se esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com alguém. E esteja aqui sempre, seja um divulgador desse espaço, diariamente aqui pelas nossas páginas, através da internet, pela Rádio Cultura de Quixadá, nas noites de segunda a sexta, aos sábados à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Divulgue esse espaço de meditação. Vamos crescer mais e mais na amizade com Deus. Peço a você que reze conosco esta Ave Maria. Reze pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Já fica o convite para estarmos juntos no próximo episódio. Hoje concluímos a pequena sequência a cada um o que é seu e próximo episódio a gente entra ainda na 10ª homilia de São José Maria Escrivá em uma outra sequência. Anote aí já para ficar na expectativa. Deveres de justiça para com Deus e para com os homens. É claro, é uma continuidade, é sempre a mesma 10ª homilia. São José Maria vai aprofundando. Nós vamos ter 3 episódios com este título de sequência. Quais os nossos deveres de justiça para com Deus e para com os homens? Fica na expectativa. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.